Olá, querido amigo, querida amiga. Nesse momento nós vamos fazer um estudo sobre a volta de Jesus. Aqui em João capítulo 14, Jesus está confortando os discípulos, porque em breve ele iria morrer, ressuscitar e ascender ao céu. E Cristo disse o seguinte a eles: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui, no contexto em que Cristo está confortando os discípulos, ele disse que ele iria ascender ao céu, e quando ele fosse ascender ao céu, ele iria preparar lugar. E quando ele terminasse de preparar lugar, ele voltaria para receber os seus discípulos para ele. Olha o que ele diz no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A promessa da volta de Cristo Jesus fora feita por ele mesmo. Não é ideia de nenhuma igreja, de nenhum líder, não é ideia de nenhum ser humano. Cristo Jesus prometeu voltar. Assim como ele disse que viria a primeira vez e veio, ele voltará a segunda vez. E ele disse que quando ele voltasse, ele iria receber os seus discípulos para ele. Aprendemos com isso que só estaremos com Jesus quando ele voltar. É o segundo advento de Cristo, que é a bendita esperança da igreja. E neste estudo, nós vamos descobrir acerca desta promessa. Como ela acontecerá? Como será a volta de Cristo? Nós vamos estudar nessa lição acerca da volta de Cristo. Como ela sucederá? Vamos juntos. Aqui em Atos capítulo 1, o verso 9 diz o seguinte: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui o contexto, Jesus está no Monte das Oliveiras, estava prestes a subir ao céu. Ele já estava aqui ressuscitado, e ele, dita as palavras do Espírito Santo, que ele prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, ele foi elevado às alturas à vista deles. Então Jesus foi elevado às alturas à vista dos seus discípulos. E também, não só à vista dos discípulos, mas uma nuvem encobriu Jesus dos olhos dos discípulos. E enquanto os discípulos olhavam para cima, dois anjos apareceram e disseram para eles: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então os anjos dizem aos discípulos de Cristo que ele viria do modo como estava subindo. Ele virá do modo como viste subir. E como Jesus subiu ao céu? Jesus subiu à vista dos discípulos e uma nuvem estava encobrindo Jesus dos olhos deles. Então, o modo como Jesus subiu é o modo com que ele voltará. E aqui nós vemos que Jesus estava subindo à vista dos discípulos e com uma nuvem o encobrindo. Vamos ver se isso de fato irá suceder. Mateus capítulo 24, verso 30, o sermão profético de Cristo, ele diz o seguinte acerca da volta dele: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aqui, Cristo está descrevendo a sua vinda. E a sua vinda é exatamente como os anjos disseram que ele voltaria. Os anjos disseram que Jesus iria voltar do modo como os discípulos estavam vendo ele subindo entre as nuvens. E aqui Cristo está dizendo que o Filho do Homem viria e todos os povos da terra se lamentarão e veriam Jesus vindo nas nuvens do céu, sobre as nuvens do céu. A mesma coisa que os anjos disseram aos discípulos, que Jesus voltaria, Jesus também descreveu
como seria a sua vinda, na vista dos discípulos e também sobre as nuvens do céu. Cristo virá e todos os verão, e também virá entre as nuvens, assim como ele ascendeu ao céu. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, o mesmo contexto acerca da volta de Cristo, no verso 7, diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Novamente enfatizando que Jesus virá com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá Cristo descendo com as nuvens. Em primeira instância, essa nuvem será como do tamanho da mão de um homem. E à medida que essa nuvem vai se aproximando da terra, essa nuvem vai crescendo. Apocalipse capítulo 14, do 14 em diante, descreve essa cena em que Cristo virá com as nuvens do céu. E essa nuvem vai se crescendo a cada vez mais, a sua glória vai ficando cada vez maior. E neste texto revela-nos que Cristo virá com as nuvens e todo olho verá, ou seja, todos os olhos vivos da terra verão Cristo vindo nas nuvens do céu. Aqui em Mateus, no sermão profético de Cristo ainda, no verso 27 do capítulo 24, diz o seguinte: Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Cristo, descrevendo também a sua vinda, ele relatou que, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra do ocidente, assim será a sua vinda. O que isso significa? Oriente e ocidente significa as extremidades da terra. E o relâmpago, ele rasga do oriente até o ocidente. Além do relâmpago ser visível, Cristo está dizendo que o oriente e o ocidente, que sua volta pegará, alcançará as extremidades da terra. Todo o mundo verá Cristo vindo ao mesmo tempo. Cristo virá como um relâmpago que rasga do oriente até o ocidente, ou seja, as extremidades da terra. A volta de Cristo Jesus será um evento universal. Ele alcançará os lugares mais longínquos do nosso planeta. E do oriente até o ocidente, assim como um relâmpago que rasga do oriente até o ocidente, a volta de Cristo Jesus será um evento universal de uma a outra extremidade do céu. Aqui em Apocalipse, capítulo 8, nós vemos o sétimo selo. Apocalipse capítulo 6, verso 14 em diante, fala do sexto selo. O sexto selo fala da volta de Jesus e do que acontecerá na terra quando Jesus estiver vindo. O sétimo selo também fala sobre a volta de Cristo, mas o que acontecerá no céu. E diz aqui Apocalipse capítulo 8, verso 1 o seguinte: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O Cordeiro aqui é Jesus Cristo, de acordo com João 1,29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que significa esse silêncio no céu cerca de meia hora? Meia hora, em profecia, de acordo com Números 14:34, um dia de 24 horas na profecia equivale a um ano literal de 24 meses. De 12 meses, perdão. 12 horas proféticas equivale a 6 meses. Se um ano literal equivale a 12 meses, 12 horas proféticas equivale a 6 meses. 6 horas proféticas equivalem a 3 meses. 3 horas proféticas equivalem a 45 dias. 1 hora profética a 15 dias e meia hora profética, portanto, a 7 dias e meio. E o fato de haver silêncio no céu cerca de meia hora significa que essas meia hora serão 7 dias literais em que Jesus estará vindo sobre a terra junto com os seus anjos. E por que haverá silêncio no céu cerca de meia hora? Nós vamos descobrir isso em Mateus 25:31. Por que haverá esse silêncio no céu cerca de meia hora? Aqui em Mateus 25:31, que fala do grande julgamento, é no mesmo contexto do sermão profético de Cristo, diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos do céu com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nesse texto nós vemos que quando Jesus vier, ele virá com todos os anjos com ele. Apocalipse 8, verso 1, que acabamos de ler, diz que haverá um silêncio no céu cerca de meia hora.
Essas meia hora profética nós vimos que equivalem a 7 dias literais. E por que haverá silêncio no santuário de Deus no céu? Porque todos os anjos estarão vindo com Cristo nesse período de 7 dias. Portanto, o céu estará vazio. O céu estará vazio porque todos os anjos estarão vindo com Cristo no período de 7 dias, do céu à terra. Será um período de 7 dias em que Cristo estará vindo com os seus anjos. E então, todos os seus anjos virão. E então haverá silêncio no céu, cerca de 7 dias literais. E por que esses anjos, todos esses anjos viram com Cristo? Eles têm uma missão a fazer. Qual será a missão desses anjos? Vamos para Mateus 24, 31 para descobrir a missão desses anjos. Aqui em Mateus 24, 31 equivalem, vai nos mostrar a missão desses anjos quando Cristo estiver vindo. E ele, ou seja, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui nós vemos que a missão dos anjos na volta de Cristo Jesus, todos aqueles anjos estarão vindo com ele, será reunir os escolhidos de Deus. Os escolhidos, aqueles que foram salvos mediante o sangue do Cordeiro. Os anjos vão reunir esses escolhidos de todas as extremidades da Terra, de uma a outra extremidade da Terra. Ou seja, todo o nosso planeta haverá pessoas salvas. E os anjos, eles têm a missão de reunir esses escolhidos para subir todos juntos para encontrar Cristo nas alturas. Essa é a missão de todos esses anjos que virão com Cristo Jesus. Por fim, último texto, nós vemos aqui em Mateus 16, verso 27, algo muito importante também acerca da volta de Cristo. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Neste texto, nós vemos que Jesus virá com poder e glória, virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Cristo virá com glória. Ele não mais virá como um homem de dores, como a primeira vez. Que ele veio como um servo humilde, que as pessoas duvidavam até mesmo da sua messianidade. Cristo virá em glória, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com poder, de modo que os incrédulos se espantarão, mas os escolhidos, aqueles que foram salvos, exultarão quando Cristo estiver vindo nas nuvens do céu. Ele virá com glória, não virá mais como um homem de dores, como um homem desfigurado, como ele estava na sua primeira vinda, mas ele virá com poder e muita glória. E ele virá então para retribuir a cada um conforme as suas obras. Isso significa que a retribuição está quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Ninguém recebe a sua retribuição quando morre, como alguns acreditam. A retribuição está quando Jesus voltar na glória de seu Pai. Porque o texto diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É quando Cristo voltar que ele há de retribuir os mortos e os vivos por ocasião de sua segunda vinda. Que possamos nos preparar para esse grande dia, que será um evento maravilhoso, universal, glorioso, visível, audível e repentino para todos aqueles que estão na terra. Que nós possamos nos preparar para que naquele grande dia possamos exultar na vinda de nosso Salvador. Que Deus os abençoe e nos guarde. Amém.